Vamos orar? Quem ora para nós aí? Quem chegar atrasado depois vai entrando aí. Vamos orar. Pai bendito, em o nome do Senhor Jesus, nos unimos agora, Senhor, na Tua presença, no Teu altar, porque necessitamos aprender um pouquinho mais da Tua palavra, Senhor. Ó Espírito Santo, seja com cada um de nós, ó Deus, dando-nos sabedoria ao falar, sabedoria ao ouvir também, Senhor, e sabedoria ao entender aquilo que Tu queres mostrar, Senhor. Pai, que haja bênção, Senhor, no nosso meio, que haja comunhão, e que aqueles que ainda não chegaram, que vão chegar, Senhor, consigam, ó Deus, participar também de uma maneira espetacular, junto conosco. Que assim seja para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 O pastor Edson saiu? O que aconteceu? Vai tomar água. Deixa eu ligar para ele ver se teve algum problema. Mas é um tema riquíssimo, né, Jota? Eu acho que as pessoas, elas gastam muito tempo da vida delas com esse assunto, tendo essa ousadia de querer julgar, e então elas não cuidam de si próprias, né? Aquilo que Jesus falou lá no capítulo 7 de Mateus. Elas não prestam atenção nelas e ficam prestando atenção no outro. E aí a visão está distorcida. E aí elas entram no caminho errado e depois têm vergonha de recuar. Então estraga relacionamento, vive uma vida sem qualidade, vive sem paz, porque tropeçam naquilo que fazem. É verdade. Bom, o Jota praticamente já fez a introdução aí, né? Ô, Jota, você está eleito o cara que vai monitorar essa noite aí. Então vamos começar lá em Mateus capítulo 7. Eu queria, Então vamos pegar lá o que Jesus falou. Isso. Mateus capítulo 7. Porque o que Jesus falou? Mateus capítulo 7 faz parte do conjunto de informações do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E como todos nós sabemos, né, o Sermão do Monte é a Bíblia simplificada. Toda a Bíblia, os ensinos de Jesus está ali no capítulo 6 e 7. Pode ir falando, Jota, que eu estou... Então, você está localizando aí, né? É o capítulo 7, a partir do versículo 1. Você vai localizar para nós aí, né? Mateus 7. Capítulo 7. Mateus 7, a partir do versículo 1. Está aí. Bate no 1 aí agora. Porque não está... Você selecionou o capítulo 7, não entrou o versículo. 7:1 tá. Não entrou o texto, para mim não apareceu. Não apareceu, Jota? Espera aí, então. Para mim, mas eu tenho ele aqui. Mas espera aí, eu coloquei aqui. Será que você não está vendo? Eu tenho aqui a Bíblia aberta. Você está vendo ele aí agora ou não? Agora entrou. Agora vi. Ele entrou, ele demorou um pouquinho. Exatamente. Já está disponível aí o versículo 1. Isso. Que exatamente está dando um comando, né? O comando é: não julgueis para que não sejais julgados. Isso. Então, agora o versículo 2 vai começar a contextualizar isso. Bate o 2 aí, vamos ver.
Seleciona o 2. Tá aí. Olha lá. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Vamos continuar. 3. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? 4, né? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. 7. Aí não. Aí já é outro tema. Tá. Então, esses versículos iniciais até o 6, né? Tem um comando aí. Tá. Tem um comando aí. Até o 6? 6 não, né? Não, 6 até os 5. Vamos até os 5. Até os... Isso. Tá bom. Isso. É suficiente. Então, eu queria fazer só um comentário aí para passar a palavra, né? Pastor Oscar, seja bem-vindo. Esse comando aí que Jesus... Bem, paz. Shalom. Seja bem-vindo aí, pastor Oscar. Olá, Edson. Olá, Bacir. Seu som tá alto, hein? Deus. Oi, Deus alta. Eu poderia dizer para você poder consertar? O pastor Edson, desliga o celular. Ele está no celular e está aqui, mas tudo bem. Vou colocar ele mudo aqui. Pastor Edson, aí. Liga o microfone, pastor Edson. Ele vai habilitar o som de lá. Mas agora sim. Irmão Josué, desculpa. Desculpa, pode continuar, meu irmão. Então, nós estamos lendo, né, Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 6. Já foi feita a leitura para o Oscar que chegou agora. Exatamente. E o comando de Jesus aí, o ensinamento de Jesus, parece indicar que não devemos julgar. Parece que tem um incentivo a não julgar. Mas, na verdade, o que Jesus está querendo alertar é que para você julgar, você tem que tomar cuidado para julgar você primeiro. Tá um português clássico, né? Falando de arqueiro, trave, mas na verdade é apenas uma expressão onde no nosso olho tem algo que está impedindo a visão exata, né? Você está querendo tirar um cisco do olho de alguém, mas no seu olho tem um caibro, tem uma madeira que está te distorcendo a visão. Correto. Então, esse tema de julgamento tem esse comando, né, de Jesus para não julgar sem primeiro se examinar. Mas nós distorcemos, as pessoas distorcem. E qualquer pessoa que se sente repreendida, ela já fala, olha, não me julgue porque você vai ser julgado. E qual o problema de ser julgado? Maravilha, Josué. Agora tem o comando, chave de Jesus, que é em João, capítulo 7, se eu não me engano. Eu vou confirmar aqui.
Eu não sabia que eu ia ter essa responsabilidade que você me deu aí, mas eu vou colocar o assunto, então, com essas duas colocações, né? Josué, depois você só dá um tempo para mim, porque como eu tinha preparado aqui uma introdução, aí você me dá só um espaço para mim concluir, juntar com a sua aí, entendeu? E aí nós dá prosseguimento. Sim. Ótimo. Então, as duas referências são essas, né? Mateus capítulo 7, né? 7:1. E também agora isso. E agora, o mais importante é Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 24. Tá bom. Ô, Josué. Aí está colocada a questão. Então, o seu desafio, ele consiste no seguinte. Você vai nos confrontar, entendeu? Tirar de nós o nosso entendimento, tá? Para isso, você vai ter que trabalhar com perguntas nos desafiando. Porque se você fizer a pergunta e você próprio responder, isso não pode ser, não funciona. Então, você já sabe a resposta para você. Mas daí, você vai fazer as perguntas adequadas, né? E aí você vai movimentando aqui no meio, aqui. Bom, isso vai ser uma coisa que você vai fazer. Tá. Eu só queria dizer o seguinte. Nós vamos começar com uma pergunta. Aqui todos nós, a gente conhece o suficiente na Bíblia, né? E a gente sabe, Mateus, de cor, isso aí, tá? A gente sabe que não, como que deve proceder. A pergunta é por que nós não procedemos dessa forma, da forma que a Bíblia nos orienta, né? Então, por que nós temos a tendência de julgar situações ou pessoas sempre numa forma negativa? Será que a segunda pergunta é: será que Deus precisa de advogado? Então, o que nos impulsiona? O que faz com que a gente está sempre nessa perspectiva, entendeu? E não adianta a gente se colocar aqui como aquele que não julga, porque tem um aspecto positivo nisso, né? Aí, quando você me fazer essa pergunta, o que tem de positivo, eu vou colocar meu entendimento sobre o que há de positivo. Tá? E tanto é assim que o profeta Abacuque, né, um profeta de Deus, ele olhou a injustiça, né, o julgamento está sempre ligado à injustiça. Né? A gente quer ser mais justo que os outros, parece que a gente tem uma visão mais ampla e que a gente quer estabelecer as coisas. E o profeta Abacuque, ele questionou a Deus, subiu naquela torre e falou: olha, enquanto o Senhor não me der uma resposta, por que o ímpio ele sobrepõe sobre o justo? Né? Quer dizer, ele falou: enquanto eu não tiver essa resposta, eu não vou descer dessa torre. E Deus dá uma resposta para ele: o meu justo viverá pela fé. Então, Deus falou sobre a questão do justo, né? E, na realidade, nós somos justificados para praticar justiça. E fazendo isso, a gente é considerado justo, né? Mas é mais nessa perspectiva. Por que nós temos essa tendência, a tendência de julgar situações e pessoas, e sempre de uma forma negativa? Será que Deus precisa de um advogado? Aí nós colocamos a nossa falta de discernimento, colocamos nossos preconceitos, a nossa capacidade de competir. Mariano, dá licença, Mariano. Tá ruim a sua fala aí, o microfone. Não está podendo ouvir direito. É você. Fala você que também com dificuldade. Não estou conseguindo ouvir também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só... Ainda bem que o Josué que vai
Espera só um minuto que eu vou ver meu microfone aqui, o que está acontecendo com ele. Microfone. Áudio. Alô. Alô. Melhorou? Você está dentro da bacia de água. Melhorou? Ele está falando com a boca cheia. Melhorou. Parece que agora melhorou. Fala um pouquinho aí. Mas vocês aproveitaram alguma coisa do que disse? Eu vou aproveitar, sim. Então tá bom, José. Então você vai Eu trabalhar não sou sobre de isso. advogado, foi uma coisa que eu gravei. Sobre essa questão de Abacuque, né? Sim. Então, está passando a palavra aí. Toma a direção. Mariano, antes de iniciar, efetivamente, além do que Jesus falou no capítulo 6, no capítulo 7 de Mateus, precisa pegar o versículo de João 7:24, porque esses dois temas, um depende do outro. Porque o primeiro que falamos dá a impressão, o primeiro trecho que falamos de 6 versículos, dá a impressão que não devemos julgar. Mas em João 7:24, veja aí, Evangelho de São João. Deixa eu ver aqui, porque aqui está tudo fora de ordem. João. Tá naquela sequência do João lá. A ordem alfabética, né? Aí, mais um pouquinho. Aí, João. João 7. 7, versículo 24. Clique. Agora precisa clicar em cima do versículo. 7:24. Está aí. Mas ele não abriu ainda a janela. O versículo não apareceu para leitura. Acho que tem que clicar em cima do pretinho aí, da tela preta, para abrir. Isso, espera aí só. Deixa eu ver. João 7:24. Correto? Apareceu aí? Eu posso ler aqui para vocês também, né? Não apareceu, não? Não faço, melhor ler. Apareceu. Isso mesmo. Aí é o tiro certeiro. Aquilo que nós lemos no capítulo 6 de Mateus estava dando a impressão que não era para julgar. Não julgueis para não serem julgados. Isso. Mas não é isso que Jesus falou. Jesus quis dizer lá que quem julga tem que ter responsabilidade. O comando de Jesus é que devemos julgar segundo a reta justiça. Então, é esse versículo aí, 7:24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, agora eu queria fazer a pergunta para o pastor Moacir. Pois não. Lendo esse versículo, nós entendemos que o comando de Jesus é para que façamos o julgamento. E ele fala como é. Pela reta justiça. Qual a sua ideia de reta justiça? Eu entendo o seguinte, que todo julgamento tem que ser em cima do ato, não da pessoa. Por quê? Porque a pessoa, ela tem o lado bom e o lado ruim, né? Tem o pensamento bom, o pensamento ruim, tem as atitudes... Você, fala mais perto do microfone. Não tenho como fazer mais perto, eu já estou perto. Levanta aí
Levanta no seu computador aí. Ah, tá. Perfeito. No microfonezinho aí, no falantezinho aí. Aqui, já está no último. Então, o caso é o seguinte, eu penso que quando nós vamos julgar, nós temos que julgar não a pessoa em si, mas aquilo que ela fez. Aquilo que ela fez. Porque se nós julgarmos a pessoa, nós podemos estar cometendo uma injustiça, porque todo julgamento, ele move uma justiça ou uma injustiça. Tá certo? Todo julgamento. E quando Jesus fala julgai pela reta justiça, é justamente para a gente não ver a aparência. Aquilo que nós pensamos que nós estamos vendo certo pode nos enganar. Então, nós devemos pensar no assunto e fazer uma divisão entre a pessoa e aquilo que está sendo julgado, o ato que ela cometeu. Entende? Então, é assim que eu vejo a coisa. Muitas vezes nós temos como é que se diz? Nós temos a preocupação de julgar a pessoa. Porque fulano é isso, fulano é aquilo, fulano não sei o que lá. Não, fulano faz isso, fulano faz aquilo. E não fulano é isso ou fulano é aquilo. Esse julgamento é errado. Nós podemos dizer a verdade. Nós não podemos emitir um julgamento que seja falso. Esse é o ponto. Muito bem. Agora, alguém mais quer falar sobre a reta justiça? Porque me parece que a reta justiça tem que ser algo que todos conheçam. Então, se ninguém conhece a regra, como que isso poderia ser uma reta justiça? Então, a gente conhece isso como sendo a lei. E a lei ela tem que ser pública. Por quê? Porque se alguém julga, existe a figura da apelação. Você pode fazer um julgamento errado e a pessoa que se sentir prejudicada, ela pode recorrer a um tribunal superior. Então, eu queria perguntar para o pastor Oscar sobre aquela mulher que não tinha chance para ela mais. Porque vocês sabem, quando a lei fala que determinada coisa ela é errada e aquilo é público, nós estamos falando da mulher pecadora, estamos falando do pecado de adultério. Então, não tinha nenhuma saída para aquela mulher. Então, aquela mulher, ela deveria, com ela, ser praticada o que a lei diz. Mas como precisa ter um processo, é preciso que seja identificada a pessoa e precisa ser identificado o ato falho para que tenha a penalidade. Esse caso foi levado para Jesus. Então, eu queria perguntar para o pastor Oscar como que ele vê a reta justiça naqueles homens que estavam cobertos de razão. Como é que você, se você estivesse no lugar deles, você faria aquilo que eles fizeram? Cumprir a reta justiça? Ou você ia deixar aquilo para uma outra pessoa? Vamos ver o termo no todo o contexto, não só no imediatismo da coisa, na bola quente de decisões precipitadas. Vamos olhar a coisa como ela tem que ser. Em toda ação tem uma reação. Se você vai julgar alguém, você tem que verdadeiramente ter prova consistente que possa condená-la.
E de mais outra coisa, você condenar uma pessoa, veja o que está do lado dela, que mais está atingindo. Se é somente aquela atitude momentânea que aconteceu ali, ou se algo que está ali, como eu diria assim, fosse uma bola de neve que vai aumentando para a direita e para a esquerda, derrubando outras situações. Se você fica preso em julgamento oblíquo, você corre o risco de errar também. Foi onde Jesus usou muito bem a técnica de dizer o seguinte: onde estão os que condenaram? Veja bem, porque todos olharam o quê? Um ato. Mas não olhou a situação que levou ao ato. Nós não podemos julgar pelos nossos olhos carnais. Temos que olhar as coisas com o nosso olhar, da inteligência, do coração, da mente e muito mais, do amor, que dá para entendimento e discernimento para a gente. Aí a pessoa, saindo dessa mulher, matou outra pessoa num acidente. Quem é culpado? Então, cabe, mais uma vez, usar a sabedoria, usar o que o Espírito Santo nos revela sempre. Não julgueis para não ser julgado. Não condeneis para não ser condenado. Antes, nos é interessante visualizar. Aquela mulher foi pega num ato de adultério, é verdade. Mas, espera aí, ela fez adultério sozinha? Cadê o resto? E os demais que saíram com ela? E a história toda, você sai do texto, entra no contexto, você começa a enxergar que Jesus jamais vai condenar um ato só porque do simples erro. Tem que ter substância, tem que ter composição, tem que ter uma história plena que fecha a julgo. E eu vou falar com vocês mais claro agora. Hoje, no Brasil, está acontecendo o quê com o nosso Supremo Tribunal Federal? Eles estão dando sentença sem conhecer causa. Veja, não é porque você entende de leis, você tem que dar assinatura, você tem que dar o veredito, você tem que considerar, você tem que buscar, mensurar, textuar a coisa e comprovar o que está acontecendo, para depois tomar a decisão. Então, meu irmão, Jesus, naquela hora, em que disse que não tem pecado, atire a primeira pedra, eu já sabia que tinha mais coisas que não foram contadas, não foram apresentadas. Na prova, o ladrão entrou na minha casa e me roubou. A palavra diz o seguinte: vigiai, porque o ladrão vem quando você não espera para te roubar. Nós temos que analisar o texto e o contexto de cada história. Se você deixar se levar pela simplicidade do fato, você não é juiz, você é um julgador. O juiz só toma uma decisão com sabedoria. Muito bem. Nós temos uma parte aí do... Você concluiu já, Oscar? Sim, obrigado. Nós temos uma parte aí do Mariano Gervásio. É uma parte ou você vai falar alguma outra coisa? Não, só queria fazer uma colocação. Nós aqui, como disse bem o irmão, que o julgamento precede da lei. Então, você tem que conhecer a lei e quando você quebra a lei, você é julgado, né? Aqui nós estamos falando de julgamento, só que a gente está generalizando, está colocando tudo em um saco só, entendeu? Então, por exemplo, uma pergunta que eu faria é o seguinte: é certo
nessa inversão de valores, nós, cidadãos que não conhecemos da justiça, nós julgarmos o Supremo Tribunal da Justiça? Muito boa colocação. Eu entendo que nós temos que prestar muito atenção quem é que está capacitado para julgar. Nós precisamos ter o processo legal, né? O que é isso aí? Nós temos que ter o lugar que está identificando que aquilo realmente é errado. Então, nós estamos comendo pelo meio, né? Nós estamos comendo pelo meio, já pegamos um julgamento de Jesus, nós estamos já falando do mestre dos mestres. Mas julgamento nós fazemos a todo instante. A todo momento nós estamos julgando, com base nos nossos valores e alguma coisa que muitas vezes só vale para nós, não vale para ninguém mais. Mas nós julgamos e esse é o grande perigo que é o alcance da nossa fala. Mas nós vamos voltar e vamos, como o pastor Edson falou, esse é assunto para a gente ficar muito tempo nele, porque ele é muito rico e tem muita abrangência. Mas vamos continuar comendo pelo meio, né? Que aí nós estamos pegando um caso de julgamento do mestre dos mestres, né? Que é Jesus. E aí tem o processo legal. O que quer dizer isso? Tem a lei que definia o que era crime, tem lá a pessoa que cometeu o crime, tinha os acusadores, e Jesus ali, ele se identificou como advogado. Por quê? Porque ele fez as perguntas importantes que levavam aqueles acusadores a fazerem um autoexame. E foi justamente quando ele fez aquela pergunta matadora, né? Aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Nós lemos naquele texto que começaram sair os mais velhos primeiro e depois os mais novos. Então, o processo legal, nós pegamos já um caso concreto e é pesado mesmo. Por quê? Porque nós vamos ver a figura do advogado. E aí o Mariano perguntou, Deus precisa de advogado? Claro que não. Mas nós precisamos. Nós precisamos de advogado. E aí eu queria perguntar para o meu advogado, aí, pastor Edson, né, que ele também é formado, né, em ciências jurídicas, justamente esse aspecto. A importância de você se sentir bem julgado. Porque muitas vezes você quer se expressar, você até aceita uma pena, mas você quer colocar as suas razões. Então, eu queria que o pastor Edson nos ajudasse falando sobre a importância de ter alguém falando a favor da pessoa que está errada. Porque a pessoa que está errada, que foi acusada, que está em julgamento, ela tem aquilo que a gente chama de atenuantes. Então, eu queria que o pastor Edson falasse um pouquinho assim, sobre a importância de ter um conforto, até para aquela pessoa que já está julgada, você precisa ter alguém do seu lado. E hoje nós conhecemos isso como sendo o advogado, que ele, na versão bíblica, é o paracleto, né? Mas aí eu vou deixar para o pastor Edson fazer essa defesa aí, num julgamento como esse aí, como que se sentia a mulher pecadora, sabendo que tinha um contexto, como o pastor Oscar nos ajudou, lembrando, né? Que contexto que existiu, sendo que estava faltando alguma coisa naquele processo. Que pode com a palavra, pastor Edson.
peço para não responder essa pergunta, porque deixou muitas lacunas. Eu gostaria de corrigir as lacunas. Se não der tempo, pode fazer no próximo essa colocação, que isso aí é muito importante. Primeira coisa que precisa acontecer é ter uma audiência para fazer um exame, como você falou. E nesse exame, apreciar tudo o que está acontecendo, ocorrendo, para a tomada de decisão e aí dar a sentença. Porque o julgamento é decidir como juiz. O julgamento é esse. É um juiz, um árbitro. É aquele que vai julgar. Então, ele tem que ser capacitado para isto. Porque ele vai apreciar, vai se fazer uma conjectura dos fatos que vai ser jogado como prova. Então, eles vão supor, suponha que aconteça isso, suponha que aconteça aquilo. Então, vai ter suposições. Nessas suposições, alguém dos advogados, vai imaginar, e se aconteceu tal coisa? Então, ele vai expor isso aí no julgamento ao advogado para poder fazer uma avaliação, certo, da situação. E aí depois se forma o juízo crítico. Depois de tudo isso, de avaliar, se forma o juízo crítico. Aí vai sentenciar e depois vai decidir e vai pronunciar a sentença. É disso aí, como advogado, é essa. Agora, eu gosto muito do tema do pastor Oscar, porque vocês não perceberam, estava errado o julgamento. Por isso que Jesus julgou certo, porque as provas não foram contundentes. Lá diz que ela foi pego em flagrante adultério. Flagrante é um ato. E para se provar o flagrante, eles enrolaram a mulher no lençol, na minha concepção, chegaram diante de Jesus e puxou certo lençol e deixou ela nua diante de Jesus. Ela pôs a mão nos peitos e assim embaixo, se escondendo toda, certo, de vergonha do juiz que iria julgar. Então eles levaram ela, que foi pega em flagrante adultério. Mas cadê a prova? A prova era o homem com quem ela estava. E esses largaram, não levaram a prova. Então, essa era a prova contundente. Aí pegava os dois, colocava em Jesus, ó, ela estava em flagrante adultério, tá aí, ó, peladona, e o cara era esse daí. Então, Jesus Cristo tinha que condenar segundo a lei de Moisés. Quando é pego em flagrante adultério, tem que ser apedrejado. Então, ela teria que ser apedrejada. E naquele julgamento não tinha mulher, não tinha criança, o jovem só tinha gente de 30 anos para cima, até 120 anos. Por quê? Porque o moço se tornava homem aos 30 anos na lei judaica. Então, não tinha pessoas novas lá. Então, poderia ser feito isso que foi feito, esse julgamento. E quando se foi colocado na frente, e Jesus Cristo pegou e deu, fez a pergunta crítica que vocês falaram aí, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O que ele estava dizendo? Porque ele perguntou, mas ele não ficou olhando para as pessoas. Ele começou a escrever na areia da praia. Ô Moisés, você dormiu com ela. Ô Abraão, você dormiu com ela. Ô José, você dormiu com ela. Foi falando. Tiago, você dormiu com ela. Ó Tiago, tal dia você esteve com ela. Tal dia você fez isso. Tal dia você fez aquilo. Falando para cada um. E cada um que ele falava, ia jogar na pedra e ia embora. E foi embora. Porque a água iria depois do mar passar na areia e apagar. Por isso que ele escreveu na areia. Ninguém ia lembrar mais do que aconteceu. Então, aí depois que ele estava terminando de escrever, viu que ninguém se pronunciava mais, ele levantou os olhos. Não para a nudez da mulher. E falou assim para ele, cadê teus acusadores? Eles não estavam aqui te acusando? Aí ele falou assim, não, eles não me acusaram. Eu tampouco vou te acusar. Vai e não peques mais. Então, para que haja essa sentença, esse juízo, essa audiência, certo? Precisa haver um crime. E ali o crime foi desbaratado, por falta de prova consistente.
que seria o elemento chave. Eu ganharia essa como advogado em qualquer júri, certo, aqui do Brasil ou do exterior, que impusesse, eu ganharia um caso semelhante a esse. Por quê? Porque não levaram a prova contundente. Então, já está derrubado por terra todos os argumentos segundo a lei, certo, do mundo aqui. Porque nós temos que ter provas para fazer a cariação, para poder mostrar, certo, para todos que realmente não tem nenhuma coisa que leva dúvida sobre a sentença. E quem vai dar a sentença é o juiz. E no caso, Deus, nós estamos falando aqui, ele falou assim, conforme nós lemos lá em Mateus 7:1, não julgueis. Então, ele está falando assim, ele está sendo categórico, está mandando, é uma ordenança. Não julguem, é para nós não julgarmos. Não é que nem o José pode julgar, tal. Não pode julgar. É determinação de mandamento, de ordenança de Deus. Então, Jesus Cristo assim, não julgueis. Porque se você julgar, essa é a colocação correta no grego, se você julgar, você vai ser julgado da mesma forma, com a mesma medida com que você estiver julgando. Então, é para você não julgar. Então, nós não podemos julgar. Quem pode julgar é o juiz, certo? Na audiência. Então, ele sim pode julgar, mas nós não podemos julgar. Agora, nós atrevemos, na atual circunstância dos ocorridos aqui dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, tudo, começamos a julgar erroneamente. Começamos a acusar. Então, nós somos o quê? Nós somos juiz, nós somos o advogado de acusação, nós somos o promotor, nós somos a pessoa, as provas, e falamos só, está decretado, você está condenado, você está morto, acabou, ou você não vai para o céu e morreu. Eu tive um caso hoje sobre ir para o céu com uma pessoa. E eu falei assim, o seu marido, se ele não se arrepender do pecado dele, ele já está no inferno. Ele está amarrado no inferno. E ele vai para o inferno por Satanás. Eu tive que dar esse julgamento para a esposa dele. Por quê? Porque ele traiu, ele teve com a mulher um filho, certo? Que acabou perdendo, e ela é casada com a mulher de um pastor. Certo? Então, precisa ter uma força, certo? Assim, muito grande, certo? E para mostrar dentro da palavra de Deus que a pessoa está errada, para que a outra chegue e fale assim, não, realmente está errado. Não, tudo bem. Então, agora, se ele se arrepender, ainda citei o versículo para ela, que todo mundo cita, que todo mundo conhece, corpulando salteado, são 3 versículos, que é resposta de 40 versículos da oração, a maior oração da Bíblia, que foi a oração de Salomão, 2 Reis, capítulo 6. E ele respondeu, no capítulo 7, 14, 15, 16, mas no 14 diz assim, se o meu povo, se nós somos o povo de Deus, se nós que somos crentes, se cristãos, que dizemos cristão, que frequentamos um recinto, certo, entre irmãos, nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo a soberania dele sobre a nossa vida, que ele é o Senhor, ele é o Deus, ele é o juiz sobre nós, as nossas atitudes. Então, se o meu povo se humilhar e orar, certo? E se arrepender, converter dos seus maus caminhos. Se ele fizer isso... Pastor Edson, você já está falando aí do arrependimento e do perdão, né? Eu acho que está agora, eu queria pedir para você me explicar, dentro da sua colocação, o outro versículo, porque Jesus realmente falou em Mateus 7:1, que não julgueis para não serem julgados. Agora, como que a gente vai ver o comando de João 7:24, que diz assim, julgai segundo a reta justiça. Ele está dizendo assim, para aquele que for julgar, que é o juiz que foi escolhido, aquele que foi determinado, então assim, você vai julgar, mas julga segundo o juízo. Você fala justiça, mas o correto mesmo, julga segundo o juízo. Segundo o
juízo determinado por Deus. Então, essa pessoa que vai julgar, ela deve julgar segundo esse juízo. Então, ela vai dar a sentença segundo as leis dadas por Deus. Nós estamos falando aqui da Bíblia, não fora aqui fora das leis terrenas. Então ele vai julgar, essa pessoa vai julgar, não nós, certo? Mas aquela pessoa que está enquadrada a julgar. Certo. Agora, você concluiu então, pastor Edson? Tudo bem. Tá, eu queria perguntar para o Gervásio, aliás, é a pergunta que, se ele pode nos responder a pergunta que ele fez. Ele fez uma pergunta se Deus precisa de advogado. Ótimo. Então, é justamente isso que eu queria saber, porque se a gente, aqui na Terra, não tivermos direito a esclarecer, a dar as razões pela qual aquilo aconteceu, você parece que não quer aceitar aquela pena, porque vocês sabem que o julgamento, as penas, não é para prejudicar a pessoa. A pena é para ajudar a pessoa a encontrar o caminho certo da vida. Então, eu pergunto para o Gervásio, o que você acha, não a justiça, os julgamentos divinos, porque o juízo, o julgamento divino, que conhece na Bíblia, são 3 julgamentos que estão na Bíblia. Mas não é o assunto de agora. Nós estamos dizendo aqui na vida cotidiana, como é a exemplo daquela mulher pecadora, que Jesus se colocou a favor dela. Não tinha ninguém por ela. Todos eram contra ela. Então, você acha que aqui na Terra a gente precisa mesmo do advogado, na igreja, muitas vezes, nas relações familiares? O que você acha? Precisamos ou não precisamos? Tá. O meu áudio está bom? Está ótimo agora. Tá. Então, deixa eu começar falando o seguinte. Se nós começarmos a olhar a Bíblia com certo preconceito, nós vamos achar nela um monte de tradição. Que aqui fala uma coisa, aqui fala outra, e isso tira uma confusão, que a gente sai muito mais confuso do que a gente poderia imaginar. Por isso, os textos, eles devem ser entendidos sob a luz do Espírito Santo. Para isso, nós temos que orar, tá? Vigiar o nosso coração, tá? Para a gente não ficar só defendendo argumentos, né, que muitas das vezes são contraditórios, e a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, como o irmão disse, não julguei, tá? Parece que não é para julgar. Outra hora fala lá em João que deve julgar. Então, eu acredito assim, numa visão mais geral, Deus não precisa de advogado. Isso é porque, às vezes, a gente se acha muito espiritualizado ao ponto de defender a Deus, né? Eu vejo isso lá em Moisés, quando as pessoas quebraram a lei. Eles construíram um bezerro de ouro. E Deus falou, eu vou destruir. Ele tinha todo o direito de destruir. E Moisés, como um líder humano, ele enfrentou a Deus e falou, o Senhor perdoa esse povo, ou risca meu nome do livro da vida. Tá? Então, para a gente julgar alguém, você nunca vai se colocar no lugar dela, porque isso é impossível. Mas você vai ter que estar junto com ela. Tá? O advogado, ele tem que estar junto com a pessoa. Ele não pode, de uma forma separada, julgar. A partir do momento que você está junto com a pessoa, aí você pode julgar. E eu acho que é uma das finalidades maiores que dá sentido à nossa vida, é aprender a julgar. Porque aqui em Coríntios, no capítulo 6, diz assim, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, acaso sois indignos de julgar coisas mínimas? Né? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos?
quanto mais as coisas dessa vida. Então, se nós não tivermos sabedoria para julgar pequenas coisas, e Deus colocou todo esse contexto de aparente contradição, um coração que quer tomar uma direção, uma lógica que quer tomar outra, para a gente aprender a julgar. O sábio é aquele que julga com a perfeita justiça. Tá? Vê Salomão. O que faz Salomão diferente? É porque foi um rei justo. A justiça de Salomão sobrepôs toda a sabedoria dele. Para que você tem sabedoria se você não souber julgar? Então, eu acredito que o propósito grandioso de Deus na nossa vida é aprender a julgar. Não ouvi nada, não entendi nada. Deixa eu terminar. Então, só que é o seguinte, como é uma das áreas mais complicadas da nossa vida, é onde o inimigo... Problema de áudio. Foi. Não cortou, não ouvindo. Melhorou? Melhorou? Fala mais devagar, porque mesmo que ele fale arrastado, daria para te entender. Porque Então, está com um problema de comunicação. Está dando eco. Deixa eu falar mais mesmo. Então, eu acho que a sabedoria de Salomão estava em julgar. Né? E Deus quer que todos nós aprendamos a julgar, porque nós vamos julgar o mundo, e não só o mundo, vamos julgar os anjos. Então, se você abrir mão dessa oportunidade que Deus te dá, você está abrindo mão de uma coisa valiosa, que você foi criado para isso. Né? Que no julgamento entra não só a nossa razão binária, né, de certo, errado, quente, frio e tal, mas também entra a nossa emoção. Você se envolve com o julgamento. Então, para promover um julgamento justo, é a coisa mais difícil que tem. Isso eu quero que... Dentro da sua explanação, nós podemos processar o nosso irmão, dentro da sua explicação. Aí é um extremo, mas eu digo assim, não levar na justiça comum, mas você julgá-lo de a forma que ele cresça, entendeu? E não só, quando você estabelece a justiça, há um crescimento. E esse é o propósito de Deus. Né? Então, nós temos, sim, que aprender a julgar. E julgar com a reta justiça. Certo? E só para terminar a minha fala, essa é uma das áreas que o inimigo mais investe. Tanto que nós temos um Supremo Tribunal Federal tomado pela injustiça. É um ninho de iniquidade, entendeu? E é o ponto mais alto que o iníquo, ele já é chamado de iníquo, o injusto. É o ponto mais alto que ele quer tomar, não é o governo, é o Ministério da Justiça. E assim é também com a nossa vida. A gente precisa aprender a julgar. Eu achei muito ótima a sua resposta, viu? Ela foi muito esclarecedora, porque realmente as pessoas sofrem com isso. Podemos julgar ou não podemos? E aí é uma aflição que todos passam, mas nós sabemos que essa orientação da reta justiça existe regra, não pode ser conforme a aparência. Conforme o pastor Edson já tinha comentado, tem que ter o devido processo legal. E se não tiver perfeito, é invalidado o julgamento. O pastor Edson queria fazer uma colocação. Em cima do Gervásio. Ele citou lá o João 6, e isso aconteceu comigo, por isso eu queria falar, que eu não entrei enquanto a igreja para receber a minha aposentadoria, estou aposentado com mínimo por causa disso, que eles deixaram de pagar, e eu tinha direito adquirido. Então, eu li esse versículo, e nunca mais eu esqueci, porque... É 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6. Então, o que está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, não existe ninguém
dentro da igreja. Nenhum santo, aliás, a palavra. Nenhum santo. Nenhuma pessoa idônea, nenhuma pessoa de cabelo grisalho, crânio grisalho, dentro da igreja, que possa dirimir esta situação, precisa levar para a justiça dos homens, para envergonhar a igreja? Esta é a pergunta que o apóstolo Paulo colocou. Então, é o seguinte, então, para se julgar, primeiro, um juiz. Segundo, um pastor, falando de igreja. Terceiro, um pai dentro de uma família. Então, alguém serve com autoridade para proceder o julgamento, para dar a sentença. Agora, vai ter, os filhos vão estar falando, os crentes da igreja vão estar falando as testemunhas, se leva duas, uma, se não falar, leva duas, depois leva três, depois leva diante do consenso da igreja, está na Bíblia. Então, nós fazemos isso aí. Então, essa pessoa de autoridade é que julga, não são todas as pessoas. Eu contrario o Gervásio, no versículo que falou, porque quando falou que nós vamos julgar os anjos, sim, mas nós vamos estar capacitados, depois de nós procedermos, ouvirmos todas as autoridades fazendo julgamento. Então, nós vamos saber como julgar. Atualmente, nós não sabemos julgar. Atualmente, as pessoas começam a fazer julgamento à torta à direita e não é dessa forma. E o juiz tem que ter a justiça, o santo juízo, santa justiça. Por quê? Porque se você pegar aquele juízo iníquo, que aquela mulher chegou lá apresentando a causa para ele, o que aconteceu? Eu vou atender logo, certo, essa mulher, porque ela vai encher a minha paciência durante a noite toda, eu não vou dormir, não vou descansar. Foi e deu a sentença favorável a ela. Será que ela tinha razão? É a pergunta. Eu queria fazer um alerta que nós não podemos contrariar argumentos colocados. Então, um alerta que não podemos esquecer. E quero também perguntar se não está sendo gravado, porque aí nós ficamos mais à vontade. Mariano, você está gravando isso? Não, mas eu estou gravando, mas fica tranquilo, qualquer coisa a gente deleta, com a permissão do... Sem problema. A ideia, então, é a gente prosseguir com as opiniões conforme aprendemos com o mestre Gervásio. Eu falei não contra o Mariano, eu falei contra a colocação que ele falou e falei o versículo, certo? Por quê? Porque o versículo diz que nós vamos julgar. Eu só queria uma... A pessoa vai ter capacidade para julgar. Se você não tiver capacidade para julgar, como é que você vai julgar? Então, mas eu só queria uma réplica em cima disso. Não é discussão, mas eu queria... A réplica do Gervásio Mariano. Está garantida a palavra do Gervásio. Eu digo o seguinte, que a Bíblia é um livro de instruções e tudo pressupõe você aprender. Então, nós não podemos esperar isso de outra forma que não seja através da palavra e hoje, agora, na nossa família, aprender a julgar. Né? Então, eu só queria colocar aqui uma forma que eu fui desafiado quando eu tinha minhas crianças pequenas. Né? Então, a gente sentava na mesa, aí ia cortar um bolo e dava uma maior briga. Não, porque ele ficou com um pedaço maior, esse ficou com um pedaço tal, e é meu e tal, e dava um maior rolo. E eu falei, como que eu vou resolver isso? É uma questão de justiça, né? Quem que está com a razão? Aí, inspirado pelo Espírito, e eu sei que é isso porque ficou gravado e foi uma grande lição para mim e para minha família, até hoje, né? Eu falei o seguinte, aqui está o bolo e aqui está a faca. O que cortar, ele abre mão de escolher. Então, aquele que pegava a faca para cortar o bolo, ele fazia questão de milimetricamente... Não dá para entender, não deu para entender. Ele fazia questão, falava, aqui está o bolo, e aqui está a faca. O que cortar, abre mão de escolher. Quem quer cortar? Aí aquele que ia cortar, ele fazia questão de cortar milimetricamente, porque o outro ia escolher. Acabou os problemas. Acabou. E isso ficou gravado na mente deles até hoje. Então, acho que a gente tem que aprender a julgar exemplo aí. Eu também aprendi a fazer isso, e aí a minha vida ficou mais fácil, viu, Mariano? Eu escolhi, eu preferia escolher. Então. Porque aí eu era o último a participar do processo e provavelmente
se houvesse alguma injustiça, eu ia ser o beneficiado, porque eu ia escolher. Mas agora eu queria perguntar para o pastor Oscar não, o pastor Moacir. Pastor Moacir, Jesus, ele foi identificado por João como nosso advogado, não é isso? Lá na carta de João, capítulo 2, salvo engano, fala que, filhinhos, né, se pecarmos, temos um advogado. Então, nós sabemos que Jesus, ele é onipresente. Então, ele entra nessas questões agora, nesse momento conosco aqui. Ele presta atenção no que nós estamos falando aqui e está cuidando de todo o universo, porque ele é onipresente. Mas, na sua opinião, pastor Moacir, como é que você acha que é essa advocacia de Jesus? Como é que você vê esse assunto aí? Quando você faz uma coisa errada, como é que você acha que Jesus é seu advogado aí? Bom, primeiro, nós temos que levar em consideração, nós estamos falando de alguém que é crente ou de alguém que não é crente? É uma excelente separação. Fala das duas. Então, vamos falar das duas. Eu estava dando a explanação aí a respeito da pecadora, né? Que foi encontrada em adultério. E eu estava aqui pensando, é uma coisa que eu já pedi para o Mariano, ele não fez para mim. Agora, quem sabe, ele escutando agora, ele vai fazer. O caso é o seguinte. Em Deuteronômio, e também em Levítico, fala assim que aquele que for pego em adultério será morto, tanto o homem quanto a mulher. Tá certo? Está escrito lá, Levítico, Deuteronômio também está. Agora, também no Velho Testamento, adultério, quando o profeta se refere a adultério, Deus se refere a adultério, também ele se refere a se adulterar com ídolos. Ou seja, deixar de seguir ao verdadeiro Deus para seguir a ídolos. Ele chama isso de adultério também. E o pastor Edson, ele fez uma colocação muito bacana aí. Ele falou assim que não tinha prova, não havia prova que a mulher estava em adultério, porque ela não estava peladona, né? Segundo as palavras dele. Muito bem. Agora, do outro lado, o homem também não estava junto, para morrer junto. Tá certo? Então, o caso ali era adultério sexual ou era adultério idólatra? Né? Isso aí eu tinha pedido para o Mariano ver para mim no hebraico. Lembra, Mariano? Eu pedi para ver isso aí, do que se tratava isso, na verdade. Né? Eu não entendi. Então, dá para você explicar para mim, Josué, o que ele falou? Porque a voz aqui não está saindo. Sim. A questão que ele separa é que natureza de pecado é esse? Se é o problema do sexualidade, que ela estava fazendo, era uma mulher casada e estava fazendo sexo com outro homem, ou se era o fato dela estar sendo infiel na fé, misturando a fé religiosa com a fé em outros deuses, que também é um adultério da fé. E ele queria saber no hebraico, no original, no aramaico, se tem alguma menção, se tratava de crime sexual ou se era crime religioso. Tá. Viu, Moacir? Foi só para poder esclarecer o amigo. Pode prosseguir, Moacir. Então, se for o caso de adultério sexual, teria que estar os dois ali para que Jesus julgasse os dois. Tá certo? Não só a mulher, mas os dois. Jesus falasse dos dois. Tá certo? Por outro lado, Jesus julgou a mulher pela reta justiça. Por quê? Ele usou de misericórdia.
com os pecadores usa-se misericórdia. Agora, com os que são crentes, o apóstolo Paulo dá um julgamento bem contundente. Está lá em capítulo 5 de 1 Coríntios. Ele fala assim: fulano, então, junto vocês e meu espírito e o espírito de vocês, que seja entregue a Satanás. Quer dizer, olha só o juízo que ele faz. Tá certo? Então, nesse caso aí, ele não está, ele está falando para que o espírito seja salvo, né? Então, mas ele está dizendo, não é que a pessoa vai para o inferno ou qualquer coisa, mas a pessoa vai sofrer na mão de Satanás por causa que não se arrependeu. Não se arrependeu. Entende? Então, a reta justiça, ela vem quando a pessoa se arrepende. No caso da pecadora, Jesus fala assim: vai e não peques mais. Mas no caso ali de Coríntios, ele fala assim: não, agora você vai sofrer, já que você não se arrepende, vai sofrer. Então, são dois tipos de juízo. Um para pecador e o outro para as pessoas que se diz crente, né? E como foi muito bem colocado aqui também, ali não era o caso de levar para a lei dos judeus, né? A lei dos judeus, mas era para julgar segundo o Evangelho de Cristo. E que foi isso que ele fez, que o apóstolo Paulo fez. Então, essa colocação que eu quero fazer: existe uma diferença entre o juízo para crentes e existe o juízo para quem não é crente. Tá certo? Agora, Moacir, só para finalizar, vamos então ser bem específico na pergunta. É para crente, no caso aí é para o Moacir. Quando o Moacir ele se encontra em um ato que ele entende que é um pecado, como que você vê o trabalho de Jesus como advogado? Como é que você vê a ação dele como advogado? Porque lá na carta de João fala, né, que Jesus é o advogado. Então a pergunta é: como que você vê esse papel de Jesus hoje como advogado para um problema seu? Se você quiser responder, você responde. Se você não quiser, você passa a palavra. Eu respondo. O caso é o seguinte: Jesus, no meu caso, é o meu mediador. É o mediador entre eu e o Pai. Entende? E nesse ponto ele é meu advogado. Quando nós pedimos ao Senhor: Senhor, perdoa o meu pecado, ele peça em nome de Jesus. Ele é meu advogado, ele é meu mediador nessa causa. E eu sou perdoado justamente não por meus méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus, que é o meu advogado. Ele que me justificou. Ele que me justificou. Ele que foi justiça no meu lugar. Ele foi feito justiça no meu lugar. Então, é assim que eu vejo. Excelente. Eu achei sua resposta perfeita, porque Jesus é advogado também. Quando eu respondo por mim, cada um pode responder por si, é porque Jesus ele tem um argumento perfeito para Deus. Ele vê o nosso defeito, o nosso pecado, e ele tem o argumento perfeito. Ele coloca diante de Deus, fala: olha, esse é aquele que eu morri por ele. Acabou. Exatamente. Então, de tal forma que a justiça de Deus fica tão satisfeita que nenhum pecado é impeditivo. Em Cristo não existe condenação. Quem está em Cristo é impossível de ser condenado, porque ele é o advogado que busca o argumento-chave. Eu fico muito feliz com a sua resposta, e é isso mesmo.
Então, João dizia isso e agora o Moacir também fala isso. Jesus é o nosso advogado e acabou a história. Agora nós temos essa alegria, né, de enfrentar qualquer julgamento. Por quê? Porque nós não entraremos em condenação. Amém. Nós estamos fazendo a rodada já, né? Agora, já passou pelo Moacir. Pode falar, Moacir. Fazer uma pequena Pode colocação. continuar. Só fazer uma pequena colocação nessa. Ô, Moacir, segura um pouquinho aí, Moacir, para a parte do Gervásio. Aqui eu estou entre advogados, né? E a gente sabe o seguinte: existe uma peculiaridade na profissão que é o seguinte: você pode mentir para todo mundo, mas você nunca pode mentir para o advogado. O advogado fala o seguinte: você pode mentir para quem que você quiser, mas para mim, você não mente. Porque a partir do argumento verdadeiro, ele cria a estratégia de defesa. Agora, imagina você diante de Jesus, seu advogado. Ele é onisciente, ele já conhece tudo, né? Então, só resta você, antes de mais nada, confessar para ele. Realmente eu pisei na bola, né? Então, eu acho que a defesa funciona meio nesse sentido também. Exatamente, Mariana. Isso mesmo. Continua aí, Moacir. Eu estava dizendo que o pastor Edson queria uma parte. Pastor Edson, ajuda nós aí. A primeira, eu queria dar a resposta. O Gervásio já deu a primeira parte da resposta, certo? Sobre a gente não mentir para o advogado, porque ele vai fazer a conjectura em cima do que ele falar, certo? Para poder defender. A segunda coisa, eu tenho, não 100%, mas quase 100% de certeza que é crime de adultério sexual. Por quê? Porque Deus, ele abomina, certo? Sexo ilícito, certo? Então, ele cita lá em Levítico, ele cita em Deuteronômio, Levítico, ele cita, Jesus Cristo cita, o que acontece? Paulo cita, então, ele está citando direto o seguinte, que ele abomina, certo? Homem deitar com homem, mulher, com animais e com tudo, e com, certo? A traição, adultério. Então, é crime sexual. No grego, você vai ver lá, vai estar isso aí, certo? Mas depois que você levantar isso aí, eu quero saber também agora a resposta também, certo? Do outro também. Porque eu tenho convicção de que é sexual, porque eu já estudei sobre esses outros itens, né? Que é onde Deus abomina. Abominar é abominar, certo? O crime de adultério. Então, É repulsa, né? Deus sente repulsa. Ô, Mariano, eu não estou controlando o tempo, já é 9h30. Eu não sei como é que você está pensando aí controlar isso. Eu falei que tinha que dar, que muitas vezes. Eu acho que são 21 e 24, é isso? Confere aí. Acho que nós temos mais 21 e 30. 5 minutos? Tá certo. Então, aí eu estou percebendo assim que realmente o Edson tem razão, o pastor Edson tem razão, que o tema que nós escolhemos, julgamento, é um tema bastante denso. Então, nós vamos precisar estar trabalhando isso com bastante calma. Mas eu quero aproveitar para rodar agora com o Oscar sobre 1 Coríntios, capítulo 6. Se ele acha certo levar o irmão na justiça. O Oscar com a palavra. Olha, a própria palavra responde. Se teu irmão estiver errado, há uma testemunha, fala com ele, há uma testemunha. Se ele não se corrigir, leva para o sacerdote. Então, quer dizer, é passível, sim, de a gente levar o irmão para a justiça, sim. Porque
tem momentos em que o homem ele perde o controle, ele sai da regra. Por isso nós temos os 10 mandamentos para cumprir, né? Do amor. Mas a gente acaba pecando. E aí? Mete. Se você não corrigiu da primeira, quando o testemunho não corrigiu, eu vou dar para o sacerdote. Ou então entregar para o juízo e será feita a justiça. Então, há possibilidade, sim, a gente levar o irmão para o sinédrio. Gostei muito da sua resposta, Oscar, porque eu vejo que é uma resposta bíblica. A gente tem que dar as oportunidades e a gente tem que trabalhar com todas as oportunidades. Eu costumo dizer assim, você tem que matar o assunto bem matado. Sim. A gente não pode deixar ele ressuscitar. Com certeza. Então, você tem que resolver o problema. Se for perdão, perdão. Se for perdoar, seja pelo perdão. Se for pela reta justiça que Jesus falou, vá à última instância. Esse é o meu pensamento. Mas gostei muito da tua resposta. Eu não estou aqui para dar opinião, mas agora eu quero devolver a palavra para o Gervásio Mariano para ele fazer a forma que ele entende certa para encerrar a nossa reunião. Amém. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns para o Josué. Rapaz, você não me surpreendeu, porque eu já sabia que você tinha essa capacidade, né? E eu tenho orado assim, para que também surjam outras pessoas, né? E eu vejo em você assim, uma pessoa de uma alta capacidade espiritual, né? De colocações, respeito, estímulo, né? Então, parabéns, Josué, parabéns parabéns aí pela sua postura aí na reunião. Eu só queria terminar dizendo o seguinte, a gente já bateu em cima disso, vamos continuar batendo, mas aqui diz, em 1 Coríntios, não há, 6:5, não há porventura nem ao menos um sábio entre vocês. Então, eu acredito que quando você leva a pessoa para o tribunal da justiça comum, você está reconhecendo que não tem sábio. Está reconhecendo a incapacidade da igreja de julgar. Mas só que partindo para uma parte mais prática, né? Por exemplo, nós temos na mídia aí um caso escandaloso, terrível, né? Como não levar um caso desse para a justiça comum? Né? Então, o ímpio vai julgar aquele que diz crente, entendeu? Porque tudo foi esclarecido, tudo foi desmascarado. Então, a gente caminha nesse fio tênue aí, quem é crente e quem não é. Será que é crente? Se é crente, é capaz de promover um escândalo dessa magnitude? Né? Se é ímpio, tudo bem, vai para a justiça comum. Mas isso não é. Então, os dias que nós vivemos, que são dias que a Bíblia diz que reis e profetas gostariam de ver e não viram, são dias desafiadores. Né? E a gente tem que ser sincero mesmo. Esse é um tema assim, desafiador. E não tem como a gente falar, não, eu não vou julgar. E nós vamos aprofundar mais nesse assunto. Mas eu agradeço a todo mundo aí, porque, com certeza, nesse ambiente aqui, todos nós somos edificados pelo Espírito, né? Na fala de cada um, na forma de cada um ver e colocar as palavras, né? Eu agradeço a Deus por essa reunião. E até uma próxima, nós continuamos com o mesmo assunto, né? De uma forma... Não posso fazer uma colocaçãozinha rápida? Claro, claro. Ó, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Amém? Para ter condenação, tem que ter juízo, justiça. Então, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Isso. Grave isso. Agora, a grande questão... Mas a justiça... A grande questão é o seguinte, é quem está, e se está, como está.
Quem está? Será que eu Está, Mariano. Será que eu estou? Pois não. Ô, Mariano, esse é um assunto que dá para a gente discutir na próxima e outras reuniões. Mas só para você não esquecer, os escolhidos, Pedro foi também, né, peneirado. Esse e outros foram também. Nós também seremos, mas nem por isso deixamos de estar em Cristo Jesus. É nesse ponto que fica triste, porque é o seguinte, eu posso saber de mim, mas eu posso conhecer o outro só pela aparência? Eu não sei. Não se preocupa, irmão. Mais crescido que eu, né? Pode mas, falar, querido, pastor. Cristo conhece o teu interior. Pastor Edson. Para finalizar, eu queria deixar para a semana que vem que todos lessem e estudassem o que nós conversamos aqui, 1 Coríntios 6, versículos 6 e 7, que o nosso irmão, o pastor Oscar, citou, mas eu gostaria que você estudasse, porque ali tem o que ele explicou, alguma coisa que não vai ter pano para manga lá para conversar. Irmão, sem querer julgar, mas só observando. Eu sei que no nosso país tem várias igrejas e os irmãos entraram na justiça por causa de patrimônio, entendeu? E essas igrejas estão mortas. Tem que trocar o microfone semana que vem, viu? Mas tá bom. Vou aproveitar para ler o versículo. Deixa eu aproveitar para ler o versículo. Isso, na verdade, já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? 6 e 7, né? Você leu os dois? Não, eu só li o 7 porque já é a colocação importante. Nós somos desafiados a perdoar, como o Moacir falou. Tudo bem, vamos deixar a semana que vem a gente conversa sobre isso aí. Até a semana que vem, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Obrigado. Ô, Gervásio, a oração finalizadora. Tá. Oscar, não é? Ora pelo pastor, ora por aqueles que não compareceram, meu irmão. Como é? Orar. Ok. Meu Deus e meu Pai, estamos hoje paralisando esta reunião. Ela não está terminada. Mas, Senhor, eu peço que o Senhor deixe o Espírito Santo trabalhar em nossas mentes e nosso coração, para que a gente aprenda mais e mais sobre este assunto. Que a gente possa, papai, não ser julgadores, mas que sejamos, sim, Senhor, justo juiz, para que, quando tiver a oportunidade, passamos da melhor maneira. Pai amado, a cada dia o Senhor nos apresenta uma forma de crescimento diferenciado. Não permita que a gente faça nossos próprios julgamentos para que a gente não erre, Senhor. Mas nos dê a capacidade e discernimento para podermos, Pai, a cada momento, a cada história, ter um verdadeiro e justo juízo, como aqui foi colocado. Amém. Pai, dá-nos uma semana de paz, de tranquilidade. Abençoa cada uma dessas famílias que já estão aqui conosco, Senhor, envolvidas diretamente com esse grupo, Senhor. Abençoa aqueles, papai, que não poderão entrar hoje, que estão fora, Senhor, por algum motivo. Mas dá a cada um deles também, papai, um ensinamento profundo do seu coração, do seu íntimo, para que se cresçam em verdade e em amor. Isso te pedimos, ó Pai, suplicando em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, papai. A paz, Deus abençoe. Paz, Deus, irmão. Deus abençoe. Fique com Deus.